Falo ainda sobre a dança dos técnicos no futebol brasileiro, as últimas no mercado, Vasco da Gama, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar sobre a dança das cadeiras entre técnicos de futebol. Batemos um recorde, mesmo no Campeonato Brasileiro, que é a liga entre as mais importantes do mundo, que mais demite técnicos, a gente nunca havia assistido à demissão de um técnico logo na primeira rodada. E isso aconteceu no final de semana, o Mano Menezes foi dispensado depois da derrota do Fluminense por 2-0 contra o Fortaleza. Mas não deve parar por aí. Zubeldia, treinador do São Paulo, bastante ameaçado, pode ser dispensado nessa quarta-feira em caso de derrota na Libertadores da América para o Tajeres na Argentina. Pedro Caixinha, comandante do Santos, é outro muito ameaçado. E foi o próprio Marcelo Teixeira, presidente santista, quem colocou enorme pressão no treinador. Depois da derrota de virada por 2-1 para o Vasco em São Januário, o Marcelo Teixeira deu uma entrevista coletiva admitindo que é inadmissível perder um jogo daquele, que o Santos tinha a obrigação de fazer 3 pontos, mesmo atuando na condição de visitante, e que os gols levados pelo Peixe não eram aceitos, ou não seriam mais aceitos dali em diante. Falei sobre o Zubeldia, falei sobre Pedro Caixinha, quero contar que Fábio Carille também não deve terminar a temporada como comandante do Vasco. Não fosse pela virada do Cruz Maltino diante do Santos nesse final de semana, e é possível que inclusive o Carille já tivesse caído no próprio fim de semana. Pressão gigante do torcedor Cruz Maltino, que não confia no atual comandante. Enquanto o Vasco perdia por 1-0 no intervalo do jogo, a pressão era total, pedindo a dispensa do técnico. Quero falar também sobre Gustavo Quinteiros, que chegou com pompa e circunstância no Grêmio no início dessa temporada, até porque trabalhou muito bem na Argentina em 2024. Mas primeiros resultados e o desempenho do Grêmio, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Gaúcho, foram aquém, deixaram a desejar. E o Quinteiros também não parece ter vida muito longa no futebol nacional. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco. Durante a live do canal do Nicola dessa segunda-feira, me perguntaram se Brian Rodrigues, o atacante uruguaio, que há bastante tempo está nos planos do Vasco, pode chegar na metade do ano. Vocês lembraram que antes das contratações do Garré e do Nuno Moreira, o Vasco chegou a um acordo com o América, mas o Brian só poderia ser contratado na metade do ano, né? Pois então, não há nenhuma chance desse acordo ser retomado para julho. Primeiro porque o Vasco já fez um investimento na contratação de outros atletas e depois porque o Brian Rodrigues está jogando muita bola com a camisa do América. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos assistentes do André Jardine, o técnico do América, e ele me contou que o Brian se tornou titular absoluto como nunca havia acontecido desde que o André Jardine chegou ao clube mexicano. Tem jogado demais. Por exemplo, na vitória por 3-0 desse final de semana contra o Tigres, Brian Rodrigues marcou 2 gols. Peça super importante, cara decisivo nos jogos grandes e que terá sua permanência garantida no futebol mexicano. Só para completar sobre o Vasco, o presidente Pedrinho afirmou que vai batalhar nos bastidores para que Flamengo e Vasco se enfrentem em São Januário. O jogo é com o mando do Vasco. O Flamengo soltou uma nota alegando que exige garantias de segurança e também da polícia, além da presença das duas torcidas. E o Vascão, Pedrosa? Também estreia na Sul-Americana. Pega o Melgar esse jogo amanhã. E antes da viagem, o Tietê falou com a Vasco TV sobre essa partida. Fala, Tietê. Bom, a gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, né? Talvez e também por ter um bom tempo que o clube não disputava, assim, competições sul-americanas. E acho que a gente se preparou bem, a gente está preparado para essa estreia fora de casa. Sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para ele. Ô, Pedrosa, e o Pedrinho também, além desse jogo Melgar, todo mundo comentando, né? Amanhã é o jogo do Vasco, a estreia, mas o Pedrinho teve uma fala sobre São Januário. O que aconteceu, Pedrosa? O Pedrinho disse que enviou uma carta para fazer o mando de jogo contra o Flamengo na partida em São Januário. E essa partida acontece já agora nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É dia 19, né, gente? Exatamente. O Vasco da Gama é uma equipe que, na minha visão, é historicamente prejudicada porque não consegue jogar em casa. É o único clube do Brasil que é punido por não ter casa. O Maracanã, que é digamos assim, a casa do futebol carioca, que eu defendi tanto assim, aqui no Campeonato Carioca, quando estava 50-50, porque isso era previsto em regulamento, na minha visão,
era uma coisa natural, mas desde os últimos anos, quando a dupla Fla-Flu assumiu o Maracanã, a dupla Fla-Flu sempre dificultou o Vasco da Gama de jogar no Maracanã. Há anos o Vasco, que foi o primeiro campeão carioca dentro do Maracanã e teve o direito de escolha do seu lado, não pode jogar do seu lado, porque o Fluminense não deixa. Há anos o Vasco tem que entrar na justiça, o que é um absurdo, para poder jogar no Maracanã os jogos, pouquíssimos jogos, alguns jogos que o Vasco escolhe e que obviamente não prejudicam o gramado, e a dupla Fla-Flu cisma em colocar a culpa no Vasco em relação ao gramado. E dessa vez o Pedrinho falou isso muito bem, que estacionamento, camarote, tudo que tem direito a um mandante no Maracanã seria, na verdade, para o Vasco de visitante, mesmo tendo a condição de mandante. Então, mandar o jogo no Maracanã não faz sentido para o Vasco no novo Maracanã. Esse Maracanã, que inclusive nem mesmo o nome mais deve ser do Maracanã, porque Fluminense e Flamengo negociam os name rights do Maracanã. Então, o Maracanã que a gente conheceu do futebol carioca, infelizmente, ele não existe mais. Eu sou um grande defensor da memória do futebol carioca, acho que não tem nada mais gostoso de se ver no futebol carioca do que a torcida dividida, o clássico 50-50, acho que isso realmente faz parte da nossa cultura. É lindo. Mas antes de cobrar o Vasco da Gama sobre qualquer posicionamento, os próprios torcedores de Flamengo e Fluminense têm que cobrar os próprios clubes, porque o Vasco foi escanteado no Maracanã durante todo esse tempo. Então, nesse momento, entendo completamente a postura do Pedrinho de querer mandar o jogo em São Januário, não com torcida única, como muita gente está falando. Ele quer mandar o jogo em São Januário, 90-10. E de quem é essa responsabilidade? Do BEP, da polícia, que tem que garantir a segurança dos torcedores do Flamengo quando o jogo for em São Januário. Porque o Vasco não pode ser punido porque não tem casa, porque tem casa. E outra coisa, tem jogo contra o Corinthians, no domingo agora eu estive lá, jogo contra o Santos. Corinthians, então, tem um histórico de brigas com a torcida do Vasco perverso, É verdade, gigante. Né? E eles garantem a segurança para o jogo contra o Corinthians, garantiram a segurança para o jogo contra o Santos, estava lotado lá o setor do Santos. Por que não pode garantir a segurança para o Flamengo e para o Fluminense? Então, com todo respeito, eu acho que essa responsabilidade é muito mais do BEP, a incompetência dos órgãos públicos de não garantir a segurança, do Vasco só querer jogar em sua casa. Ele não pode ser prejudicado por ter casa. Ô, Venê, você colocou em suas redes sociais a resposta do Flamengo? Porque você tem 30 segundos. Você consegue falar? Vamos você resumir. É bom nisso, o problema é que, na fala do Pedrinho, ele acabou dizendo que, se precisar, vai pedir para jogar em torcida única. Mas não pediu. Tudo bem, se precisar. O Flamengo não é contra jogar em São Januário, muito pelo contrário. Eu, inclusive, acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, porque é a casa dele. O BEP precisa garantir a segurança. O Flamengo não é contra jogar em São Januário desde que tenha segurança para os seus torcedores. O Flamengo só é totalmente contra, em caps lock, em caixa alta, futebol carioca com torcida única. Muito bem, a gente também, né, gente? A gente não quer isso, não. Não dá. É isso aí então, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com mais um giro de notícias do Vascão da Gama na tarde de hoje. Para você, o Vasco que enfrenta amanhã o Melgar em Arequipa, no Peru. O Vasco já está lá, se adaptando ao local, né, que tem altitude que pode aí prejudicar o Vasco da Gama, né? A altitude, a gente sabe que os times brasileiros tentam correr o máximo possível de altitude para não encontrar dificuldades. Então é isso aí. O Vasco também aí sobre negociações, né? Como trouxe aí o jornalista Jorge Nicola, o Vasco, se tinha interesse de contratar ainda Brian Rodrigues, esse interesse deve esfriar e muito, porque Brian Rodrigues tem jogado muita bola pelo América do México, e o América, que até então tinha interesse de liberar o atleta na época, agora esse interesse deve não acontecer mais, porque Brian Rodrigues está jogando muita bola, inclusive, né, até no último jogo que o América venceu por 3-0, Brian Rodrigues fez 2 gols pela equipe do América do México, e além disso tem atuado muito bem em diversas outras partidas. Então dificilmente aí será contratado. E também pela questão do Vasco já ter trago Nuno Moreira, Garré e Lloyd Augusto para poder jogar com a camisa vascaína. Deixa aí sua opinião nos comentários se o Vasco deveria, né, fazer aí investimento mais aprofundo para um atacante na janela do meio do ano, né? Porque nessa janela que está aberta agora até o dia 11 de abril, só pode contratar jogadores que atuam em solo brasileiro. Vou ficando por aqui, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like e comenta aí muito aí o que você acha do Vascão.